é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão pro faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustentar. E então o mundo inteiro verá. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo o coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor. Olá, amada igreja! Agora nós teremos o nosso momento de aviso, então fique atento para tudo que vai acontecer nessas próximas semanas. Você sabe o que é Barbaracá? Barbaracá é uma cerimônia cristã de origem judaica que demarca a transição da infância para a adolescência. Um tempo onde os pais abençoam, direcionam e enviam os seus filhos para esse novo tempo. Você que tem um filho de 12 anos ou mais e tem interesse de participar desse tempo abençoador, basta dar o seu nome na secretaria da igreja ou no balcão de informações após o culto. Olá, pessoal! Estou aqui para falar em nome da Rede Fruto Maduro. Temos o nosso encontro dia 11 de junho, 14 horas, e você não pode perder. Será um tempo delicioso na presença do nosso Deus. Teremos os momentos de adoração, momentos de estudo da palavra e aqueles momentos deliciosos, descontraídos, de muita comunhão entre nós, sem contar naquele lanche maravilhoso. Venha, participe, estamos te esperando. E você que deseja aprofundar o seu conhecimento sobre a palavra de Deus, saiba que chegaram novos livros e novas bíblias na nossa livraria. Temos livros sobre jejum, sobre oração, sobre ansiedade e sobre temas diversos. Também temos novas bíblias de letra gigante. E uma indicação de um livro é O Discípulo Radical. Se você almeja adentrar em águas mais profundas e viver um evangelho radical na presença do Senhor, então eu recomendo a leitura. Olá, mulheres, graça e paz. Passando aqui mais uma vez para lembrá-las do nosso culto de mulheres que vai acontecer no dia 18 de junho, às 20 horas. Em nome da Rede Mulher, nós queremos convidar você a desfrutar deste tempo conosco. Dia 18, às 20 horas, esperamos você. E estamos muito felizes de anunciar o nosso mais novo projeto, o nosso Coral Kids Geração de Adoradores. E esse projeto é voltado para as crianças de 7 a 11 anos.
Se o seu filho tem interesse de participar, então basta inscrevê-lo na secretaria da igreja ou no balcão de informações após o culto. Espero que você tenha ficado atento, tenha conseguido captar os horários e os dias, porque esses foram os nossos avisos. Boa noite, igreja, paz. Se coloque de pé. Que nesta noite nós possamos apresentar um coração diante do Senhor, apto a ser trabalhado, apto à mudança, que nós estejamos abertos a isso, porque o Espírito Santo de Deus, ele já está aqui, e ele é aquele que opera nos nossos corações, traz libertação, traz cura. Então vamos cantar sobre essa verdade. Faz-nos contemplar, Espírito Santo, a tua obra em nós, a tua obra através de nós. Nós queremos contemplar isso, Espírito Santo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações.
nome de Jesus. Quero chamar você nessa hora a levantar as suas mãos diante do Senhor. Independente de como você chegou aqui nessa noite, querido. Seja cansado, preocupado com o resultado de um dia de batalha, talvez um fardo de tensão. Eu chamo você para adorar agora ao Senhor. Adore a Ele, celebre o nome do Senhor. Exalte a Ele, que Ele é digno de todas as coisas. Nós cremos quando a presença de Deus se manifesta, todos os grilhões são quebrados, todas as correntes são quebradas. A canseira já não mais domina, porque nós cremos um poder do renovo, a presença do Senhor, que vem e ministra aos nossos corações. Ah, Senhor, nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, o Senhor nos atraiu nessa noite. O Senhor nos atraiu aqui neste lugar porque o Senhor nos ama. O Senhor despertou em nós um desejo, Senhor, que nos sustentou e nos trouxe aqui. Senhor, nós te agradecemos, pois nós queremos neste lugar, o Senhor falará, como já está falando aos nossos corações, através da tua presença. Senhor, nós oramos, Espírito Santo, tem liberdade, Senhor, neste lugar, para fluir com teu poder, para fortalecer os cansados, para multiplicar as forças ao quem tem nenhum vigor. Nos entregamos diante de Ti, nos rendemos diante do Senhor, ó nosso Deus. Seja exaltado, seja glorificado o Teu nome, nome glorioso, nome exaltado. Nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Nós vamos continuar nessa hora adorando nosso Deus, exaltando a Ele. Mas eu quero lembrar você, casal, que já adquiriu o seu convite. Não temos mais vagas, tá bom? Não temos mais convite. Já se esgotou. Mas você que já adquiriu, que deu o seu nome, mas ainda não retirou o seu convite, por favor, faça isso, casal. No encerramento do culto, lá no balcão de informação, você retire lá o seu convite. Vai ser importante você ter. Ali tem as orientações, tá? Vai ser uma noite em que estaremos de branco e preto, ou branco ou preto, tá certo? Tudo para enriquecer mais uma noite ali especial, tá bom? Mas não se prenda a esse detalhe. Queremos você, casal, conosco aqui. Vai ser uma noite muito especial, já está sendo preparado com muito carinho e temos certeza que será uma bênção no nome de Jesus, amém? Nós iremos continuar louvando ao Senhor nesta hora e faremos isso também através de uma expressão de adoração, de louvor ao nosso Deus, que é através de nossas ofertas. Se você sentir no seu coração de ofertar aquilo que você entende que há de honrar o nome do Senhor, por aquilo que fez você ser grato, faça isso nessa noite. Ou você veio preparado também para devolver o seu dízimo, faça também nessa noite essa oportunidade, se assim você desejar ou deixar para outra oportunidade. Mas queremos convidar você de todo o seu coração fazer este momento, essa entrega ao Senhor. E acima de tudo exaltar Ele, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre, amém, queridos? Eu quero orar com você nessa noite, orar com você que vai ofertar, você que vai dizimar, ou você que já ofertou e dizimou. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor não jamais, Senhor, deixará de honrar aqueles que honram a Tua palavra. E o fato de nós ofertarmos, dizimar, Senhor, é porque o Senhor já tem nos abençoado. E é um ato de gratidão, de louvor a Ti, e nós oramos para que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre o Teu povo, Pai. Que todo esse recurso, Pai, seja tão somente para proclamar o Teu reino, Senhor, nessa cidade e até os confins da terra. Pai, continue abençoando o Teu povo, suprindo as suas necessidades, Senhor. Abençoando cada família, cada ofertante, cada dizimista nessa casa. Pai, nós oramos o nome de Jesus, que o Senhor continue suprindo em todas as suas necessidades. Nós oramos, ó Pai, e Te louvamos o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor neste momento, queridos. Tu és poderoso, Senhor. Não há nada que prevaleça diante da Tua grandeza. Por toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei, pois meu fôlego é a Tua
que você creia, que eu creia, porque Ele está ao nosso lado. Tantas coisas já vivemos, tantas experiências já vivemos, e o nosso Deus sempre esteve ao nosso lado. E adorar ao nome dEle é o que nos mantém de pé, porque nós estamos firmados em Cristo, que é a nossa pedra angular. Amém. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isto vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isto vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações.
O Senhor está cuidando de mim. Jesus, nós não sabemos o amanhã, nós não temos talvez a certeza dos nossos próximos dias, não sabemos as nossas próximas batalhas, mas hoje estamos aqui enfrentando aquelas que já estamos enfrentando, as lutas que já temos passado, mas nós cremos que é o Senhor quem está nos sustentando, é o Senhor quem está cuidando das nossas vidas, é o Senhor quem está provendo sobre as nossas casas, é o Senhor que tem derramado sobre nós tudo aquilo que precisamos e muito além do que precisamos. Por isso, Jesus, nós te adoramos, mesmo tendo incertezas nos nossos corações, mesmo tendo algumas dúvidas, mesmo passando por tempos difíceis, nós te adoramos e reconhecemos a tua soberania nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor, aquele que é soberano, aquele que tem sustentado as nossas vidas, que tem nos feito respirar, tem nos dado saúde. Você pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado, equipe de louvor, vocês são uma bênção. Obrigado por servirem com a gente. Não sei se você sabe, meus irmãos, mas não é só a equipe de louvor que serve aqui, enquanto nós viemos cultuar o Senhor, mas nós temos a equipe do mídia, a equipe do estacionamento. Enquanto você está sentado aí, existem pessoas orando pela sua vida, para que você tenha uma revelação da palavra do Senhor e para que a palavra de Deus encontre o seu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Bom, estamos aqui, mais uma terça da esperança, e que bom encontrar você nessa terça, que bom ter você aqui conosco, você que tem nos acompanhado, você que tem estado conosco. Nós temos conversado um pouco sobre a história de Caleb. Caleb é um homem de Deus, um homem poderoso, e nós temos conversado e aprendido com essa história. Nós começamos na semana passada, e se você gostaria e tem o desejo de aprender ainda mais sobre Caleb, nós esperamos você todas as terças-feiras, às 8 horas, para conversarmos sobre esse homem, e aprendemos algumas coisas com a história de Caleb. Para você que nunca ouviu, não sabe quem é Caleb, Caleb é filho de Jefoné. A Bíblia, um nome legal aí para você que está pensando em ter filhos, Jefoné, vai ficar chique demais. Caleb foi o representante da tribo de Judá. Moisés, certo momento, envia 12 espias para espiar a terra de Canaã, a terra prometida. E um desses 12 espias é Caleb, este representante da tribo de Judá, que é temente ao Senhor. E Caleb não foi só isso, mas Caleb e Josué são os únicos que, ao retornarem dessa viagem para a terra de Canaã, para espiar a terra de Canaã, são os únicos 2 espias que voltam trazendo não boas notícias, mas talvez trazendo esperança e confiança na palavra que Deus tinha dado para eles. Os outros espias voltam amedrontados, os outros espias voltam com medo dos gigantes e das cidades extremamente fortificadas, mas Caleb e Josué voltam esperançosos naquilo que Deus poderia fazer. E eles tinham fé que Deus entregaria aquela cidade para o povo de Israel. Caleb também recebe destaques na palavra de Deus por ser um homem temente ao Senhor, por ser um homem segundo o coração de Deus, por ser um homem que seguiu a Deus em todo o tempo, independente das circunstâncias. Assim como o pastor Rodrigo esteve pregando semana passada, a palavra vai dizer que em Caleb havia um espírito diferente. Então Caleb era um homem de Deus a sua vida toda. Mas não é porque Caleb é honrado e elogiado na palavra de Deus, que Caleb não enfrentou dificuldades e passou por alguns desertos. Assim como eu e você, nós temos lutado para ser homens e mulheres de Deus, mas isso não exclui das nossas vidas a possibilidade de passarmos por dificuldades e desertos. Mas independente do que Caleb enfrentou, ele não parou em momento algum. Ele não parou de temer ao Senhor, ele não parou a sua jornada, ele não desistiu, mesmo enfrentando desertos e dificuldades. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você hoje. Caleb, o homem que não parou no deserto.
E para isso, nós iremos para o texto de Josué, capítulo 14, verso 10. Você pode deixar a sua Bíblia bem aberta, se você gosta de fazer anotações. Nós iremos utilizar esse texto de forma expositiva hoje. Josué, capítulo 14, verso 10. Josué é o 6º livro da Bíblia. Quem achou, fala amém. Glória a Deus. Vamos para a leitura? Josué, capítulo 14, verso 10, diz assim: Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Bom, antes de irmos para a mensagem de fato, eu gostaria de fazer um comparativo com você sobre a história de Caleb. A história de Caleb não começa aqui no texto de Josué. Como eu disse para vocês, Caleb é um dos espias que foi espiar a terra prometida. E esse envio acontece no livro de Números. Mais especificamente, no capítulo 14, Josué recebe uma promessa. Caleb recebe uma promessa. Josué também, irmãos. Não está errado, mas não está tão errado. Josué e Caleb recebem uma promessa, que somente os dois, que voltaram esperançosos naquilo que Deus tinha falado para eles, somente os dois entrariam na terra prometida. E é nesse texto de Números 14, e é no contexto que nós vamos ver agora, que Caleb se encontra. Então, em Números 14, Caleb é um homem de meia idade, nos seus 40 anos. Mas também, Caleb aqui é um espia, e ele tem uma palavra de que ele vai entrar na terra prometida. Então, o coração de Caleb se enche de esperança. Mas há uma diferença do Caleb de Números 14 para o Caleb de Josué 14. O Caleb de Josué 14 tem seus 85 anos. Está no auge da sua juventude. Mas agora, nesse texto de Josué, nós entendemos que Caleb deixa de ser um espia e passa a ser um herdeiro. É nesse texto, e nós com certeza iremos ver mais para frente, nas demais pregações, que Caleb recebe a terra de Hebrom como herança. Então, ele não tem mais só uma palavra, mas Caleb agora tem posse de algo que um dia foi profetizado, foi promessa para a sua vida. Mas um coração que estava cheio de esperança para viver aquilo que o Senhor tinha falado para ele, agora só tem uma promessa. De 40 anos para 85 anos, são 45 anos que Caleb carregou apenas uma promessa. Já estava no auge da sua idade, e talvez se fôssemos eu e você já teríamos desistido e achado que o Senhor tinha se esquecido de nós. Afinal, faz tanto tempo, né? Às vezes nós damos prazo de validade para as promessas de Deus, e eu espero que hoje você entenda que não é bem assim que as coisas funcionam. Porque a história de Caleb nos ensina muitas coisas, mas eu gostaria de ressaltar 3 delas específicas nesse texto, para que, se eu e você desejamos ser homens e mulheres que não paramos em meio aos desertos das nossas vidas. E o que é deserto das nossas vidas? São tempos difíceis que nós passamos, tempos de escassez, tempos de luto, tempos de lutas e tantas outras dificuldades que podem cercar o nosso coração. Talvez você tenha passado um deserto na sua saúde, talvez você esteja passando um deserto na sua própria identidade. Talvez você esteja passando um deserto no seu relacionamento, dentro da sua casa. Nós podemos vivenciar vários desertos. A verdade é que os desertos sempre chegam. Mas com Caleb nós iremos aprender 3 coisas, se nós realmente queremos passar por eles e não ficar neles. Então, a primeira delas, que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite,
é reconhecer a soberania de Deus. E o texto diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E vamos parar por aqui. Sabe, no tempo de Israel, queridos, homens fortes eram super valorizados. Vamos fazer uma comparação aqui, como se fossem os carros do nosso dia a dia. E esses homens fortes seriam como se tivessem uma tabela FIPE super valorizada. São aqueles que demonstram autoridade, que impõem respeito, são sinônimos de força. Então eles têm a FIPE deles um pouquinho mais elevada. São homens de resistência, homens que expressam longevidade. Mas não é o caso de Caleb. Caleb podia ter começado esse texto dizendo assim: pois bem, fui forte, minha tabela FIPE foi valorizada e hoje estou vivo. Mas Caleb começa essa narrativa de forma totalmente diferente. Caleb reconhece que o que mantém esse homem de uma idade avançada, repare que nós não estamos falando mais do Caleb de 40 anos, nós estamos falando do Caleb de 85 anos, de uma idade avançada e que tem apenas uma promessa no seu coração que ainda não se cumpriu. E esse homem declara que não foi suas próprias forças que o mantiveram vivos por todo esse tempo de deserto, irmãos. Nós estamos falando, não é de 45 anos jogando videogame, ou curtindo a vida, ou encostado no INSS, nós estamos falando de 45 anos de deserto, de exaustão, de dificuldades, de dependência de Deus. Então, Caleb não é aquele jovem senhor que vai ao Pilates 3 vezes na semana, que tem seu personal trainer, que toma ômega 3 da Top Term. Esse não é o caso de Caleb. Caleb é esse jovem senhor que reconhece que foi Deus que o manteve vivo. Esse homem tem a plena ciência da soberania de Deus sobre a sua vida e de que ele não seria capaz de se manter vivo nesses 45 anos de deserto se não fosse a mão do Senhor o mantendo vivo. E aqui, queridos, eu posso dizer que é o ponto para mim mais forte dessa mensagem, porque, na minha opinião, essa é a maior dificuldade humana nos tempos não só de hoje, mas em todos os tempos, que é reconhecer a soberania de Deus. Ainda mais agora que nós somos pessoas cada vez mais solitárias, queremos cada vez mais progredir, nós queremos prosperar com nossas forças, buscar novas estratégias, novas alternativas, e talvez reconhecer que o que nos mantém vivos é a boa mão do Senhor, é algo que infringe aquilo que nós estamos construindo, ou aquilo que a sociedade tem nos induzido a construir. Mas a verdade é que os desertos chegam para todos nós, que temos tentado construir com as nossas próprias forças, que temos lutado para conquistar novas estratégias, conquistar bens e conquistar saúde talvez, e talvez seja muito difícil reconhecer que tudo isso vem do Senhor. Irmãos, nós acabamos de adorar o Senhor aqui através dos dízimos e as ofertas, e ainda assim existem pessoas que encontram barreiras com os dízimos e as ofertas, porque é difícil para nós reconhecer a soberania de Deus, e o que está sobre as nossas mãos não é nosso, é do Senhor. Então o que você acabou de fazer aqui foi devolver ao Senhor aquilo que Ele confiou para você cuidar. Então dizimar também é reconhecer a soberania de Deus. Mas, quando os desertos chegam, nós somos totalmente esquecidos do que Caleb fez, e nós somos tentados a não reconhecer a soberania de Deus, e talvez eu e você tenhamos caído no que eu chamo hoje, nessa noite, de síndrome do abandono. Porque quando os desertos chegam, irmãos, queria que você fosse bem sincero comigo.
Quantos de nós olhamos para as situações difíceis, para as lutas e lutos que vivemos e reconhecemos a soberania de Deus? É muito difícil chegar a essa resposta, porque talvez eu e você venhamos nos deparar com aquilo que eu chamo de síndrome do abandono, onde a gente olha para Deus e fala assim: Deus, você esqueceu de mim. Por que comigo? 45 anos de deserto, Deus. O Senhor está de brincadeira. Não é eu que vou entrar na terra prometida? O Senhor não falou que a minha casa vai prosperar, que o meu casamento vai ser restaurado, que o meu filho vai vir para a igreja, que tantas coisas vão acontecer, e agora 45 anos de deserto? Irmão, será que essa não é a minha e a sua realidade? Porque, queridos, é muito fácil nós virmos à igreja e cantarmos assim, ó: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Mas é difícil, irmãos, cantar que o Senhor é soberano quando os desertos chegam. E um dia eu me peguei cantando essa música numa situação que eu não gostaria de cantá-la. E a minha pergunta para você nessa noite é: será que assim como Caleb, nós conseguimos reconhecer a soberania de Deus em meio aos desertos da nossa vida? Eu não sei quais são as dificuldades que você tem passado, não sei quais são os desertos que o Senhor tem permitido você atravessar, mas a minha pergunta para você é: será que hoje nós reconhecemos a soberania de Deus? Será que hoje nós reconhecemos que até os desertos da nossa vida é Deus quem permite que nós venhamos passar por eles? A verdade é que Caleb não entende esses 45 anos de deserto como punição. Caleb entende 45 anos de deserto como preparação. E talvez essa seja a nossa maior dificuldade. Então o Senhor preserva Caleb vivo, porque Deus ainda tinha propósitos para cumprir na vida de Caleb. E hoje à tarde eu estava meditando sobre essa palavra, irmãos, e o Senhor me levou a ter compaixão das pessoas que tentaram contra suas próprias vidas. O Senhor me trouxe à memória pessoas que talvez tenham tentado contra suas próprias vidas, ou talvez tenham pensado contra as suas próprias vidas. E eu preciso dizer para você, talvez você esteja sentado aí, e você teve um problema como esse, talvez você teve isso no seu pensamento. O Senhor te preservou vivo, porque Deus ainda tem propósito para você, meu irmão. O Senhor não permitiu você cometer isso, porque o Senhor ainda tem planos para se cumprirem na sua vida. E eu tenho certeza que talvez nesse momento que você pensou contra a sua própria vida, você não tenha lembrado da soberania de Deus. Talvez você tenha sido mais uma das vítimas da síndrome do abandono. E talvez nesse deserto que você viveu ou está vivendo, o Senhor te chama nessa noite para reconhecer a soberania dEle e ver a boa mão dEle cuidando das nossas vidas, assim como nós acabamos de cantar, em meio aos desertos, em meio a situações que parecem que vão sair do nosso controle. Parece que esse deserto não vai acabar, afinal são 45 anos, mas o Senhor chama você hoje para olhar para um Deus soberano. Porque o que nos mantém vivos, queridos, não é um plano de saúde, não é uma boa alimentação ou ir à academia 3 vezes na semana. O que nos mantém vivos é a graça de Deus, é a boa mão do Senhor. E talvez assim como Caleb, hoje eu e você podemos declarar: o Senhor nos manteve vivos. Aleluia. Mas há uma segunda coisa que eu aprendo nesse texto, além de reconhecer a soberania de Deus. Caleb nos ensina outra coisa. Nós precisamos nos apoiar nas promessas de Deus. Eu queria que você imaginasse esse cenário, porque quando nós olhamos para o texto diz assim:
Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Mas eu queria que você imaginasse o cenário que Caleb está envolvido e imerso. Caleb, junto a mais 11, são enviados para espionar uma terra. Quando eles chegam lá, talvez não é o que eles esperavam. Eles veem gigantes, veem muralhas, veem cidades fortificadas, e 10 destes se frustram, ficam com medo, decepcionados, e talvez até duvidam de Deus, e não reconhecem a soberania de Deus. Mas Josué e Caleb falam assim: essa terra é nossa. Eles são os únicos, irmãos, os únicos que voltam de um cenário frustrante com grandes expectativas. E aí eles chegam, e esse pensamento é disseminado, e as pessoas ficam cada vez mais amedrontadas, frustradas, murmurações para todos os cantos, reclamações ali, motins aqui. Imagine esse cenário, para Josué e Caleb lidarem com tudo isso. Imagine também que não é só neste momento de chegada essas frustrações, são 45 anos, irmãos, reclamando, murmurando, sofrendo, exaustivamente nos desertos da vida. Caleb poderia ter olhado à sua volta, Caleb poderia ter apontado seus olhares para as murmurações, para as dúvidas, para os medos, para as reclamações, mas o que Caleb faz nesses 45 anos é algo que queima no seu coração. É como se Caleb estivesse apoiado, os seus 2 braços nas promessas de Deus. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você é: a quais coisas nós temos dado ouvidos hoje? Ao que nós temos dado demasiada importância, irmãos? Ao cenário econômico do Brasil, que de fato não vai muito bem? As notícias da nossa cidade? Aos jornais da vida, as murmurações à sua volta, as reclamações do seu trabalho, as dívidas do seu departamento financeiro? A quais coisas nós temos dado ouvidos, irmãos? Porque talvez nós temos ouvido mais as murmurações, mais o ambiente que nós estamos, e nós temos deixado de lado 2 palavrinhas que Caleb declara aqui, que são: como prometeu. Às vezes as dúvidas, os cenários, os ambientes que nós estamos, falam muito mais altos do que as promessas de Deus para as nossas vidas. Você tem promessas de Deus na sua vida? Amém? Amém. Eu estava pesquisando hoje à tarde, e eu encontrei uma mulher chamada Everett Storms, uma pesquisadora canadense. E essa mulher teve uma pesquisa em que ela identifica que na Bíblia existem 7.487 promessas. Dessas 7.487, 7.000 delas são para a humanidade, são para mim e para você, e todas elas apontam para Cristo. Mas sabe onde mora o problema nisso tudo? Inclusive com Everett Storms? É que nós, humanos, filhos de Deus, crentes, sentados numa igreja, nós aprendemos a contar promessas, mas não aprendemos a crer nelas. E talvez esse seja o nosso maior problema hoje, porque nós sabemos apontar que existem 7.487 promessas, mas nós não somos capazes de crer que Deus já realizou e vai realizar todas elas. Então, meu irmão, eu não sei o que você tem olhado nessa noite. Talvez você até esteja sentado aqui me ouvindo e está passando por um deserto dentro da sua casa ou dentro do seu coração. E a minha pergunta para você é: o que você tem dado ouvido? Irmãos, tudo aquilo que a gente ouve demais acaba se tornando uma verdade para o nosso coração.
todas as afirmações que você recebe acabam formando quem você é. E a minha pergunta é: você tem dado ouvido ao que as pessoas têm dito, ou você tem dado ouvido às promessas de Deus para você? E aqui está o porquê nós ficamos no meio do deserto. Porque nós não olhamos para as promessas de Deus, assim como Caleb. Nós ficamos presos na síndrome do abandono. E nós ficamos presos naquilo que nós ouvimos. E talvez o cenário de Caleb não é nada diferente do meu e do seu. As mesmas murmurações que nós escutamos, Caleb também escutou. Talvez passou até por mais dificuldades e privações do que nós. Mas a verdade é que nós temos ouvido mais do que as pessoas dizem do que Deus diz a respeito de nós. E talvez seja aí que o nosso coração esteja se perdendo. Por isso, a história de Caleb nos convida hoje a reconhecer a soberania de Deus, mas a também nos apoiar nas promessas dele para nós. E por último, antes de irmos para eu gostaria de deixar essa frase, antes de ir para esse próximo ponto. O deserto chega para todos, mas gerações ficam nele, enquanto gerações passam por ele. Qual é a diferença, irmãos, entre ficar e passar? É aquilo que nós temos dado ouvidos. As gerações que ficam no deserto são aquelas que não reconhecem a soberania de Deus e não se apoiam nas promessas de Deus. Mas as gerações que passam por ele são aquelas que reconhecem que Deus é soberano e nos apoiamos na promessa de Deus. E a minha pergunta para você é: hoje, você está ficando no deserto ou você está apenas passando por ele? Porque os desertos chegam para todo mundo. As fases difíceis da vida chegam para todo mundo. Mas aquilo que nós daremos ouvido vai definir se nós ficaremos ou se nós passaremos por ele. A última coisa que eu aprendo na história de Caleb é que Caleb recebia o renovo de Deus. Se nós olharmos para o texto, ele vai dizer assim: e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel ainda caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Irmãos, um homem de idade avançada, se a gente colocasse sangue brasileiro em Caleb, com certeza ele estaria aposentado, desfrutando da vida, tranquilinho, numa chacrinha na beira do rio. Mas essa não é a realidade de Caleb. Caleb não é um senhor que deseja paz, descanso e o desfrutar da vida. Caleb é um senhor de 85 anos, que deseja o cumprimento da palavra de Deus na sua integralidade. Caleb não é um senhor que almeja apenas desfrutar da vida. Caleb quer ver a promessa de Deus se concretizar. Tanto que, se nós continuarmos o texto, no verso 11, você vai ter a oportunidade de escutar uma palavra e ser abençoado por ela na semana que vem. Você vai ver que Caleb diz que aos 85 anos, ele está em plenas condições, assim como quando foi espiar a terra. Nós estamos falando de um senhor de 85 anos de idade, que não usou Monjaro, ômega 3, não aplicou botox, não foi ao fisioterapeuta, pilates, não fez academia 3 vezes na semana, e aos 85 anos ainda tem o vigor dos 40. Irmãos, o que é isso se não é renovo de Deus? E eu acho que Paulo, quando escreveu sua carta aos Coríntios, ele conseguiu explicar muito bem o que acontece com Caleb, de uma forma talvez aplicada aos ministros. E o texto de Paulo diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após
dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos fazer uma paráfrase com esse texto? É como se Paulo estivesse dizendo assim: pois os nossos desertos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna. Desertos leves e momentâneos podem durar 45 anos? Essa é a pergunta. E a resposta é sim. Porque o que são 45 anos para algo que nós estamos construindo na eternidade, irmãos? Então, eu não sei quanto tempo tem demorado o seu deserto, eu não sei por quanto tempo você tem enfrentado as mesmas lutas, os mesmos dilemas, as mesmas dúvidas, mas eu gostaria de dizer para você que o seu sofrimento leve e momentâneo estão construindo uma glória eterna, que nós nos depararemos na eternidade. E como eu disse no começo, talvez nós caímos no erro de achar que as promessas de Deus têm prazo de validade. Mas as promessas de Deus, irmãos, elas podem estar envelhecidas na sua vida, mas elas não podem estar vencidas, porque a promessa de Deus não vence, não rompe o prazo. Deus não se esquece daquilo que Ele prometeu. E é isso que Caleb entende, irmãos. Caleb reconhece a soberania de Deus, ele se apoia nas promessas que o Senhor tinha declarado ao seu respeito, mas Caleb também recebe esse renovo. Ainda que esse homem estivesse envelhecendo, ainda que ele estivesse com a pele deteriorada pela areia e o calor do deserto, dia após dia ele estava sendo renovado, e aos 85 anos ele pode declarar: hoje eu estou em pleno vigor, como quando fui visitar a terra. É pela fidelidade de Deus que nós somos renovados, queridos. E assim como nós talvez comparamos aqui, não é botox, não é o plano de saúde que trazem segurança para mim e para você. Não é no Pilates 3 vezes na semana, na academia, que trazem renovo para o meu e o seu coração. Nós precisamos receber o renovo que vem de Deus. E talvez Caleb nos ensine um plus aqui, uma coisinha a mais, que o maior desejo da nossa melhor idade não deve ser apenas desfrutar da vida, mas o desejo da nossa melhor idade, para você que está nela e para nós que vamos chegar a ela, nós não precisamos desejar só desfrutar da vida, viajar com a esposa, curtir a família. Acima de tudo isso, nós precisamos almejar o cumprimento das promessas de Deus. E para você que se entende na melhor idade hoje, as promessas de Deus não se esgotaram para você. Ainda há tempo. Deus ainda deseja fazer coisas na minha e na sua vida. Mas, irmãos, para chegarmos aos 85 anos nesse vigor, é preciso recebermos o renovo de Deus. E a minha pergunta para a gente encerrar é: o que os desertos geraram em você? O que as fases difíceis da nossa vida geraram em nós? Traumas, ressentimentos, amarguras, esquecimentos, medos, dúvidas, incertezas? Porque o deserto de Caleb não foi para ele como uma sentença de morte, não foi como uma punição de Deus, mas foi como um campo de treinamento para um homem de fé. Caleb chega aos seus 85 anos com a mesma convicção que ele tinha aos 40, porque ele sabia que Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Não importa quanto tempo dure a sua caminhada, não importa quanto tempo dure o seu deserto, 10, 15, 20,
30 anos, o Senhor é fiel para cumprir as promessas na minha e na sua vida. E a minha oração hoje é para que, quando nós pensarmos em parar ou murmurar, que nós sejamos lembrados da história de Caleb. O ministério de louvor pode subir. E talvez aqui você não tenha percebido, mas eu gostaria de encerrar essa mensagem dessa forma. Isso é muito interessante, talvez os seus olhos não captaram essa mensagem, mas se Caleb hoje fosse um coach, e Caleb estivesse vendendo um curso no Hotmart, o nome do curso de Caleb seria Atravessando o Deserto com o Método HAR. Esse é um método totalmente desenvolvido por Caleb, e é um jeito lúdico de trazer à sua memória aquilo que nós conversamos nessa noite. Porque enquanto os companheiros de deserto de Caleb só sabiam murmurar, Caleb desenvolveu o método HAR. E eu gostaria que você levasse ele para o seu dia a dia, para o seu deserto, para as situações difíceis que chegam até nós. Mas o que de fato é o método HAR? O método HAR é reconhecer a soberania de Deus, apoiar-se nas promessas de Deus e receber o renovo diário do Senhor. Que essa seja não uma estratégia criada e desenvolvida por Caleb, mas que seja algo que nos ajude, irmãos, a enfrentar os desertos da vida. A minha oração é para que quando os tempos difíceis chegarem, para que quando as coisas apertarem, as coisas ficarem difíceis, nós não venhamos ficar presos nisso. E talvez com a história de Caleb e o método HAR, você conseguirá encontrar destino. Você vai conseguir chegar aos seus 85 anos, olhar para trás e dizer assim: até aqui o Senhor me sustentou como prometeu, e por isso hoje estou aqui com 85 anos, com o vigor que tinha aos 40. Amém, irmãos? Mas, queridos, o Senhor nos chama essa noite. Talvez você não tenha escolhido esse método, mas você tenha escolhido murmurar. Talvez nós estejamos presos na síndrome do abandono. Talvez você esteja preso nos seus pensamentos. Eu não sei quais são os seus desertos, mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que as promessas de Deus não são esquecidas. Para dizer que há renovo no Senhor quando nós estamos nele. Porque apesar que nós venhamos nos desgastar exteriormente, o Senhor nos renova interiormente todos os dias. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria de orar com você. E se você, irmão, porventura, se você, irmã, chegou aqui nessa noite pensando em desistir, se você chegou aqui desanimado da vida, porque de fato você não vê mais fim no seu deserto, se você chegou aqui murmurando, porque de fato já fazem 45 anos que Deus prometeu restaurar o meu casamento, fazem 10 meses que eu fui a um retiro e Deus prometeu restaurar a minha identidade, fazem 30 anos que eu luto com meu filho. Meu irmão, eu não sei há quanto tempo você luta com essa dificuldade e passa por esse deserto, mas em nome de Jesus, eu vim aqui nessa noite dizer para você que você não nasceu para ficar preso nele, irmão. É com a graça de Deus, com a soberania de Deus, através das promessas de Deus e o seu renovo, que eu e você não nascemos para ficar presos nos dilemas, nas dúvidas e nos tempos difíceis. Eu quero orar com você, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar nessa noite para que o Senhor gere em nós um coração como o de Caleb. Um coração que, independente do tempo e das circunstâncias, reconhece a tua soberania. Um coração que não se move por forças próprias.
um coração que não fica preso na síndrome do abandono, mas um coração que reconhece que Tu és soberano nessa terra, que os nossos dias estão sobre as Tuas mãos, e nós não podemos nem adicionar um fio de cabelo às nossas cabeças, mas um coração também que não se apoia nas murmurações, que não se apoia nos dilemas da vida, mas um coração que se apoia nas Tuas promessas ao nosso respeito. Jesus, mas também um coração que se renova a cada dia. A verdade é que aqui há pessoas cansadas, sobrecarregadas. Talvez, Senhor, nós estamos aqui deteriorados com a areia do deserto em que temos passado, mas nós cremos nessa noite que o nosso interior, dia após dia, recebe renovo do Senhor. E a minha oração, Deus, é que dia após dia nós sejamos renovados, e o Senhor derrame sobre nós a graça diária que nós precisamos para enfrentar os novos desafios e as novas batalhas e as novas dúvidas que virão e os novos desertos, mas que toda vez que nós entrarmos por tempos difíceis, por portas estreitas, nós sejamos lembrados da Tua soberania, das Tuas promessas, e que o Senhor é conosco, nos renovando dia após dia, em nome de Jesus. Meu irmão, se essa palavra mexeu com o seu coração, se você entende que precisa de oração nessa noite, nós estaremos aqui como Ministério de Intercessão. Quero convidar os irmãos a estarem aqui. Nós queremos orar com você, e se você tem feito a campanha da Terça da Esperança, você também pode vir à frente nesse momento, que nós iremos orar juntamente com vocês. Amém? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor.
presente na hora da angústia, um Deus que está sempre ao nosso lado, nos segurando, um Deus que está sempre presente, não importa a situação, não importa a circunstância, Senhor, nós cremos que está sempre ao nosso lado, estás sempre ao nosso lado. Sim, sim, confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Cante isso, cante. Essa é a nossa confiança de que não seremos abalados. A fé que temos é uma fé viva, é uma fé viva, é uma fé operosa, porque vem do Senhor, não é de nós mesmos. Foi o Espírito Santo quem gerou esse nós. E se a sua fé está em Cristo Jesus, saiba que ela é inabalável. Salmo 125, versículo 1 vai dizer: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, por esse direcionamento. Obrigado, Senhor, por alinhar o nosso coração à Tua vontade nesta noite. Ó Deus, nos chamando ao centro, à essência, Pai, da confiança, da dependência do Senhor. Quem somos nós sem o Senhor? Quem somos nós sem o Teu renovo, sem a Tua graça, sem o óleo fresco que desce do céu? Quem somos nós, Senhor, sem a vida, a vitalidade que vem do Senhor? Quem somos nós, Senhor, sem a Tua palavra, sem as promessas? Quem somos nós, Deus, sem a esperança viva do amanhã? Uma fé verdadeira, Senhor, não naquilo que se vê, mas naquilo que se espera, porque há confiança, porque há uma promessa. Quem somos nós, Senhor, se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não nos preservar, se o Senhor não nos proteger, se o Senhor não nos guiar neste deserto? Quem somos nós, Senhor? Obrigado, porque Caleb nos ensina, a Tua palavra nos ensina, Senhor, e o Senhor nos ensina a confiar mais, a esperar mais, a desejar mais, a buscar mais o Senhor, as Tuas promessas, a Tua palavra, a Tua presença, o vigor do céu que nos renova, que nos alimenta, que nos levanta, que nos mantém firme, Senhor, que nos direciona aos propósitos eternos do Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque as aflições, os sofrimentos, os desertos do tempo presente não são para ser comparados, não são comparados com a glória que há de ser revelada, Senhor. Obrigado, meu Deus. Pai, eu quero Te pedir, acalma o nosso coração, porque vidas adentraram aqui, Senhor, desesperadas, Senhor, pedindo socorro do céu, pedindo: Deus, por favor, é a última noite, é o último dia, Deus. Senhor, no nome de Jesus, acalma esse coração, traz a paz que excede todo entendimento, Senhor, e a confiança que vem do Senhor, da certeza da Tua promessa que diz: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, no nome de Jesus, vamos cantar mais uma vez, queridos, o refrão: não seremos abalados, confiamos em nosso Deus. Vamos cantar mais uma vez com ousadia, alegria, força. Sim, cante, exalte, cante, declare isso, é a tua fé, tua oração.
Mais uma vez. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Aleluia! Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia! Sim, Senhor. E aqueles que estão na campanha, Pai, nós pedimos, fortaleça a fé. Fortaleça, Pai, os joelhos cansados. Traz ânimo, Senhor, e vigor àqueles que estão desanimados. Vem mesmo restaurar a alegria da salvação, aqueles que porventura caíram. Ah, Senhor, e aqueles que estão buscando um milagre, uma intervenção, algo que só o Senhor pode realizar. Pai, no nome de Jesus, sustenta, Pai. Abençoa. E que, ó Deus, encontrem confiança e força no Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode estender suas mãos, eu quero te abençoar. Receba a bênção no nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, a força, a liderança, a amizade do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua jornada, sobre a sua história, hoje e sempre, até a volta gloriosa de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.